vieram. Boa noite, irmãos. Boa noite. E a paz de Deus seja com todos nós. O título da minha fala hoje é Viver Bem para Descansar em Paz. Eu fiz um apanhado comparativo entre o livro tibetano Viver e Morrer e o livro dos Espíritos. Comparei as duas doutrinas e saiu um texto aqui que eu marquei em 8 tópicos. Ok? Então vamos lá. Hoje vamos refletir sobre uma das maiores certezas da vida, a morte. E também sobre uma das maiores oportunidades, viver com consciência. Preparei essa palestra com base na obra do livro tibetano Viver e Morrer, de Sogyal Rinpoche, professor budista tibetano famoso por transmitir os ensinamentos de Buda no Ocidente, comparando com o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Constatei que as duas tradições espirituais convergem em um ponto essencial: a vida continua. E mais, a forma como vivemos determina como atravessaremos a morte. Allan Kardec nos ensina que a alma não perde sua individualidade após a morte. Portanto, morrer não é desaparecer, é prosseguir. O livro tibetano nos ensina que não sabemos morrer porque nunca aprendemos a viver. A morte, para a tradição tibetana, assim como para o espiritismo, não é um fim, mas uma passagem, uma transição natural da consciência. Então a pergunta que se impõe é: estamos vivendo de forma que possamos morrer em paz? Vou repetir. Estamos vivendo de forma que possamos morrer em paz? Cada um reflete sobre a sua vida. Item 1. A negação da morte na sociedade moderna. Nós vivemos numa cultura que evita a morte. Não falamos sobre ela, temos medo dela e a escondemos nos hospitais e a tratamos como fracasso. Quando eu digo a escondemos nos hospitais, é o seguinte: a pessoa da família está doente, a gente trata de botar no hospital porque lá a gente tem a desculpa de que tem todo o cuidado possível, mas a gente fica longe para não acompanhar aquele momento difícil que é o desencarne, né? Então nós escondemos a morte lá no hospital e a tratamos como fracasso. Então foi assim: fizemos tudo o que foi possível, mas não conseguimos. Tá ligado? Que a gente tem essa ideia de que fez tudo o que era possível, mas não conseguiu. Não tinha que fazer tudo, não tinha que ficar isso, ia acontecer de qualquer jeito, fazendo ou não fazendo, chegou um momento, a pessoa mudou de lado. Mas segundo Rinpoche, ignorar a morte é ignorar a própria vida, pois a morte faz parte do viver aqui na Terra. Isso todos nós sabemos, né? Todo mundo aqui sabe que é uma passagem, não é um lugar para ficar definitivamente, né? Não é um lugar que a gente vem e se hospeda e fica eternamente. Não, é só uma temporada. Ele nos diz que a contemplação da morte não é mórbida, é libertadora, porque quando lembramos que tudo é impermanente, damos mais valor ao presente, amamos melhor, perdoamos mais rápido e nos apegamos menos. Olha só, quando entendemos que tudo é impermanente, ou seja, tudo muda, nós precisamos então, nos damos conta que precisamos amar mais, dar mais valor ao presente, perdoar mais rápido. Falo isso em todas as palestras, né? Perdoe rápido porque você não sabe o tempo que ainda tem. E nos apegamos menos às coisas e às pessoas e a tudo. E o Espiritismo adiciona: o espírito é imortal, o corpo é apenas instrumento e a morte é libertação. Como assim a morte é libertação? A morte é libertação. Imagina os perrengues que a gente passa aqui na Terra para manter esse corpinho aqui em movimento, fazer as coisas que gostamos, mas às vezes quando chega a uma determinada altura, esse corpinho começa a pesar, começa a dificultar, e aí mudar de lado é um alívio, né? Não é?
quando eu penso, que me dói todo o corpo. Eu digo assim, eu não vejo a hora de passar aquela porta para ver essas dores desaparecerem. Espero que desapareça, né? Que não me combine. O temor da morte diminui à medida que compreendemos a vida espiritual. E aqui é um ponto de união com o ensinamento tibetano. O medo da morte nasce do apego à matéria e da ignorância espiritual. Pois quando vivemos apenas para o mundo material, tememos perder, tememos deixar, tememos o desconhecido. Mas quando compreendemos nossa natureza espiritual, confiamos, aceitamos e seguimos em paz. Então, o apego às coisas da matéria é vamos dizer assim, é um erro terrível, porque você acha que está vivendo grudado naquilo ali, que vai carregar aquilo consigo pela eternidade, né? As coisas materiais são para nós desfrutarmos, para manter a nossa vida saudável e para passar por aqui usando as coisas materiais, né? Porque não vai nada, né? Só aquele terninho. Já comprei, né? Quando eu fiz 50 anos de casado, eu disse para minha mulher: vou comprar um terno novo agora, esse aqui é esse e aquele, né? É para essa oportunidade e para aquela. E teria que escolher, ela sabe qual é o terno novo. Que é bem bonitão. A lei 2. A lei da impermanência e a lei do progresso. No budismo tibetano, fala-se muito em impermanência. No espiritismo, encontramos algo semelhante, a lei do progresso, que diz que tudo evolui. O espírito, as experiências, as vidas sucessivas, nada é estático. O budismo fala da impermanência, ou seja, nada é igual sempre. Tudo muda, tudo evolui. A gente tem que aprender a aceitar as mudanças. E às vezes as mudanças são maravilhosas, porque nos trazem oportunidades novas, nos trazem relacionamentos novos, nos trazem prazeres novos. A gente não tem que parar de ser aquele cara que eu sou assim e não mudo. Conhece aquele que diz assim? Eu sou assim e não mudo. A gente fala assim mesmo. Já viu o que fala assim? O que o Oriente chama de impermanência, o Espiritismo amplia com a ideia de evolução contínua pela eternidade através das reencarnações. Isso nos leva a uma reflexão importante. Se tudo passa, o que levamos conosco? Se tudo passa, o que levamos conosco? Kardec responde: o conhecimento, as virtudes e o amor desenvolvido. Então, de tudo aquilo que a gente aprende e pratica aqui na Terra, o que vai seguir conosco depois de atravessar a porta é o conhecimento, as virtudes e o amor desenvolvido. Nunca levamos bens materiais, posição social e poder terreno. Mas a gente vê por todo lado gente usando o poder que tem, né? Às vezes de posição dentro da estrutura social ou dentro da estrutura governamental, sei lá, que usa e abusa do poder porque tem poder, acha que manda e pode mandar e usa e abusa da vida dos outros a seu bel prazer, né? O cara faz de tudo para ter uma posição social mais elevada, então ele investe em coisas bonitas, em carros bonitos, em lojas, em shopping, para estar sempre apresentável, para sempre parecer ser uma pessoa da mais alta sociedade, porque acha que isso tem algum valor. Tem? Eu desconheço que isso tem algum valor. O valor é a gente ter amizades, né? Amizades, é ter amorosidade e viver em qualquer ambiente, em qualquer escala social. É muito mais fácil a gente ver a amizade, a colaboração, a participação em ambiente onde há menor poder aquisitivo, que as pessoas se entregam na amizade com muito mais facilidade do que daqueles que têm que fazer pose, né? Fazer pose. Tem que cuidar dos gestos, tem que cuidar da maneira, dos cuidados, aquela frescurada toda, e aí fica uma coisa que não é natural, não é espontânea, né? Fica artificial. Então, nunca levamos bem materiais, posição social, nem poder terreno.
Nada. Você aqui é o capitão, atravessou a porta, você é soldado, né? Portanto, a vida é uma escola, uma peça de teatro. Quando acaba, os atores vão para casa. É o fim de uma história, não o fim de tudo. Sabe, essa ideia do teatro, eu tenho sempre isso bem claro na vida, né? Na minha memória, porque eu fiz teatro, né, quando era adolescente. Então, você interpreta o papel, né? Você entra em cena e aí tem uma história para contar, e você vive aquela história. Acabou a história, você atravessa o outro lado, fecha a cortina, você volta a ser quem você é. Certo? Nós encarnamos. É como se entrássemos no palco. Desempenhamos a história que viemos contar, atravessamos o palco depois e voltamos a ser quem nós éramos de novo. O espírito, aquele que estava lá, em algum lugar. Né? O bom é que quando terminar a peça, você sai feliz, realizado, o público aplaudindo. Aí é bom, né? Porque se o público fica vaiando, aí é feio, né? O cara se deu mal, né? Então, ninguém quando morre, o povo fica vaiando, né? Então, assim, ó, você encena, nós estamos encenando uma história que nós previamente pensamos em fazer e ela está acontecendo, e a gente faz acontecer no dia a dia, com as nossas atitudes, com as nossas possibilidades, né? Às vezes tudo aquilo que a gente queria não deu para fazer porque o meio que a gente vivia não nos permitiu, então a gente faz o que é possível. Se não consegue fazer tudo aquilo que foi planejado, faça o possível, porque dali você vai tirar algum resultado. 3. A impermanência, a grande mestra. Um dos pilares do ensinamento tibetano é a impermanência. Tudo muda. O corpo muda, os relacionamentos mudam, as circunstâncias mudam. Nada permanece igual para sempre. E isso não é motivo de tristeza, é sinal de sabedoria. Quando entendemos profundamente e aceitamos a impermanência, deixamos de resistir à vida. Sabe o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Numa boa. Sem crise, sem emperrar, né? Nós precisamos aprender a fluir e encontramos a paz. Quando a gente flui pela vida, sabe assim, vê os acontecimentos, as coisas, e a gente vai numa boa, tranquilo, amorosamente compartilhando, participando, tal, influindo na história, a gente só ganha. Mas se a gente resolve enrolar, não querer, se achar, aí começa a criar as crises e a coisa não rola, né? Ou seja, flui pela vida, vai numa boa, deixa a vida levar, entra naquilo que apareceu, porque às vezes tudo aquilo que apareceu na nossa frente é fruto do nosso pensamento, é fruto do que nós desejamos o dia que acontecesse na nossa vida. A coisa está fluindo, entra na onda e vai, entra na onda e vai. Sofremos não porque tudo muda, mas porque queremos que nada mude. Vou repetir, sofremos não porque tudo muda, mas porque queremos que nada mude. A impermanência também nos ensina a prestar atenção. Se tudo passa, o que realmente vale a pena cultivar? Se tudo passa, o que realmente vale a pena cultivar? Sabe? Vale a pena dar importância, vale a pena dizer sim, vale a pena prestar atenção, vale a pena realizar. 4. A mente, o espírito e o pensamento. No livro tibetano, a grande ênfase na natureza da mente. Sabemos que o pensamento cria, o pensamento atrai, o pensamento molda nosso estado espiritual. Acabei de falar disso, né? Então, assim, o que rola na nossa vida, a maior parte nasceu aqui na nossa cabeça. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos, aquilo que desejamos. Nós estamos sempre dando sinal para o mundo à nossa volta do que nós queremos para nós. Se é coisa boa, ótimo, vou desfrutar de coisa boa. Mas se a minha cabeça só pensa besteira, mas se o meu pensamento só pensa besteira, o que é que eu estou atraindo para a minha vida? As besteiras, as encrencas, não é? Se ao invés de ter pensamentos amorosos, que facilita que a vida flua na beleza, nós temos então pensamentos rancorosos, de ódio,
vai aparecer só coisa ruim na nossa frente, porque nós atraímos isso para nós. O pensamento cria, o pensamento atrai, o pensamento molda o nosso estado espiritual. Após o desencarne, continuaremos sendo o que somos. Após o desencarne, continuaremos sendo o que somos, se cultivarmos. Se cultivarmos paz, teremos paz. Se cultivarmos revoltas, teremos perturbação. Se cultivarmos amor, viveremos em harmonia. Porém, se vivemos com apego, morreremos com apego. Se vivemos com paz, morreremos com paz. Se vivemos com consciência, morreremos com lucidez. A mente, no momento da morte, influencia a experiência espiritual futura. Por isso a importância de vigiar pensamentos, cultivar serenidade e buscar equilíbrio interno. Outro ensinamento central é sobre a mente. Rinpoche afirma que nossa verdadeira natureza é clara, luminosa e serena. Olha o que diz: a nossa verdadeira natureza é clara, luminosa e serena. Mas vivemos distraídos com pensamentos constantes, ansiedade, apego e ilusões. Ou seja, ao invés de deixar que a nossa vida flua na beleza, nós ficamos inventando história. Estamos sempre criando ansiedade, apegos, ilusões, historinhas. A prática espiritual, especialmente a meditação, tem um objetivo: reconhecer a natureza da nossa mente. Olha só, meditação. Vocês sabem o que é meditação? Fazem meditação? Já experimentaram? Experimentem. No começo parece impossível, porque o que é meditar é simplesmente limpar o pensamento. Você sossega confortavelmente, num lugar tranquilo, e silencia o macaco que fala aqui dentro, não tem? Fecha a boca do macaco, fica calado, não fala nada, não pensa nada, não diz nada. Quanto tempo você acha que a gente consegue fazer isso? Experimenta. 3 segundos. 7 segundos. Gente, não vai muito longe disso. Rapidinho o macaco fala. Aí você diz: não, cala esta boca. Aí eu faço assim. Chego a 30 segundos. Lá vem de novo, eu digo: eu não quero falar, eu quero ficar calado. Eu digo em voz alta para mim mesmo. E continuo. Aí nesse exercício, nessa insistência, nós conseguimos ficar cada vez mais com a mente silenciosa. O que é que acontece quando a gente consegue ficar, meu Deus, 5 minutos com a mente despejada? E veja o que acontece: a paz, sossego, a beleza que é a gente ficar com a mente sossegada. Eu digo para vocês, experimentem. Começa assim mesmo com 2 segundos e a gente vai aos poucos treinando, vai aumentando. E se o macaco falar, você cala esta boca, sabe? Não estou perguntando nada, é quieto. E eu para mim mesmo. Estou em silêncio. Já fiz isso muitas vezes. Eu gosto. Sim, o momento do desencarne. Eu acho esse item bem melhor. Segundo as duas tradições, o desencarne pode ser tranquilo ou perturbado, pois depende do grau de apego e depende da evolução moral. Os espíritos relatam que há confusão para os despreparados e paz para os que vivem com consciência. Quanto mais materializado o espírito, mais difícil o desencarne. Quanto mais espiritualizado, mais suave a passagem. Vocês devem conhecer pessoas que ficam numa cama rolando um bocado de tempo. Os médicos dizem que não tem mais jeito, mas o cara não morre, ele fica. Existem 2 situações que eu vejo acontecer aí. Uma é o próprio cara que não quer saber de estar apegado em coisas, sabe? O cara tem ninguém que é apegado, né? Eu tenho uma cunhada que está com 90 anos de idade, ela não anda mais, vive na cama em tempo integral, tem 4 cuidadoras, e ela tem tudo trancado à chave. Ela tem joias, ela tem bijuterias, ela tem umas roupas que ela não quer que ninguém mexa, que ninguém toque, porque ela é apegada. E a minha mulher diz para ela: vai usar quando? Não interessa, não toca, não quero. Foi para
Pediu para comprar um móvel novo, fui na loja com a minha mulher, vi que tinha um móvel que tinha uma gaveta com chave assim, é esse que ela vai querer, bingo, é o cara, com chave para guardar as bijuterias, os bagulhinhos dela, que ela é grudada naquelas coisas. Essa pessoa está desencarnada, porque ela está grudada toda em tudo aquilo que tem dentro de cada das coisas. Outra situação, o indivíduo, acho que eu vou falar isso mais para frente, mas eu vou falar agora. O indivíduo está ali, a família não deixa o cara morrer em paz. Mas eu vou chegar mais na frente nesse assunto. Quanto mais espiritualizado, mais suave a passagem. E isso nos leva a uma verdade essencial. Não é a morte que define como seguirá o espírito, mas sim a vida que ele viveu. Não importa se ele morreu atropelado, não importa se morreu de doença, não importa isso e aquilo. Importa como ele viveu, como ele está, aquele espírito está naquele momento do desencarne, né? Morreu de qualquer jeito que seja, ele passou para frente, vai em frente. Se eu lembrasse o nome do livro agora, eu até dizia um livro que eu li, que eu vi uma história em que o cara sofreu um acidente de avião, né? Morria e saía andando. Quer dizer, não tinha aquela coisa da desgraça do acidente, né? Morreu, não informa, eles não importam a forma. Não é a morte que define como seguirá o espírito, mas sim a vida que ele viveu. Uma parte muito tocante da obra de Rinpoché é sobre acompanhar alguém no fim da vida. É isso que eu falei para você há pouco, que eu achei isso bem legal, que vale a pena pontuar. Ele sugere oferecer presença, não desespero, falar com serenidade, evitar perturbações emocionais e transmitir amor e paz. Às vezes o maior auxílio não é o que dizemos, mas o estado interior que levamos ao outro. A pessoa que está partindo percebe mais do que imaginamos. Ou seja, nós temos pacientes, parentes que estão no estado terminal, e o que nós precisamos fazer para ajudar a fazer uma passagem tranquila? Estar em paz quando estiver comigo, sabe? Falar coisas agradáveis, nada de choradeira, desespero, nada disso, tremedeira, nada disso. Nós temos que levar ambiente de paz para que a pessoa sinta que está em paz. Eu acho que já falei nesse assunto aqui, mas lembrei dele agora. Uma amiga minha me falou uma vez assim, ó, a avó morava com ela. A avó ficou doente, na cama chegou um momento em que a avó já nem falava mais, estava lá deitadinha assim, só respirava, mas não morria. E passou dia, 3 semanas, e nada disso. Ela sentou do lado da avó e disse, vó, pode seguir em paz, porque eu vou cuidar da mãe, eu vou cuidar de tudo que foi necessário aqui em casa. Elas moravam juntas, certo? A avó, a mãe e filha. Não vai faltar nada para a mãe, eu vou cuidar dela. Pode seguir em paz, está tudo certo. Correu uma lágrima do olho da velhinha, ela suspirou e morreu. Ali, na hora. Ela me contou isso, né? E eu gravei. Meu pai tinha problema no pulmão, fumou muito, queimou o pulmão todo, foi diversas vezes para o hospital, aquele ali da Crônica. São Sebastião? Não é. Nereu Ramos. Cheguei um dia de viagem, a minha mulher foi buscar o aeroporto, meu pai está no hospital. Amanhã eu vou lá ver. Tantas vezes, né? No outro dia, às 11 horas, cheguei lá. Quando eu abri a porta, o homem estava branco. Tá feia a coisa, acho que um homem vai. Vamos lá. Sentei ao lado dele, não tive coragem de falar. Eu não tive coragem de falar. Mas eu fiquei olhando para ele sentado ali, eu sentei na cama e fiquei olhando para a cabeça dele e disse, pai, chega de sofrer. Tu não precisa mais passar por isso. Vai com tranquilidade, vai com serenidade, o teu caminho é de luz, vai em frente. Deixa a mãe, a José, meus irmãos, tudo aqui em casa, que eu vou dar conta do recado, eu posso cuidar de tudo isso. Eu vou cuidar, fica tranquilo e vai. Eu disse isso para ele. Pensamento, olhando firme para ele, falando com firmeza no pensamento. Tá bom. Ele comunicou, conversou comigo. Fiquei emocionado.
entrou a enfermeira, ele olhou para ela e disse assim: esse é meu filho, ele é engenheiro. Ele disse isso com orgulho, sabe? Eu nunca tinha visto ele se referir assim a mim, né? Aquilo foi fundo do meu coração, sabe, cara? No último dia de vida dele. Tá bom, saí de lá, perto do meio-dia, fui embora. Quando chegou às 7 horas da manhã, tocou o telefone: seu Adilson, seu pai foi óbito. Eu disse: como, quando? Ela disse: ontem à tarde, ele tomou banho, vestiu o pijama, deitou, dormiu e morreu. Ou seja, 6 horas, 7 horas depois dessa minha conversa, ele foi em paz. E ele estava rolando facinho dele. Então, não esqueçam disso que eu estou contando para vocês, né? Desapeguem, deixem que a criatura siga em paz. Ela precisa ir, às vezes está numa cama, no fundo de uma cama, no sofrimento, porque ou ela não consegue se libertar, ou a família não consegue deixar. Porque às vezes os filhos não querem, imagina, porque a mulher não quer, imagina, querem fazer de tudo para fazer o cara salvar. Mas o cara não vai salvar, ele está na hora de ir, ele só está esperando que o ambiente fique em condições, porque a família está criando um ambiente desfavorável para o desencarne, e ele precisa de paz, precisa de tranquilidade para desencarnar, ok? Podemos ajudar muito quem está partindo. Como? Oração sincera, ambiente de paz, palavras de confiança e evitar desespero. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos orienta: a prece é um poderoso auxílio para o espírito. E mais importante, repito, o nosso estado emocional influencia o espírito dos amigos e parentes que partem. Falei, né? 6. Preparação para a vida espiritual. Devemos nos preparar para a morte, vivendo bem. Algumas práticas importantes para isso: autoconhecimento, que nos proporciona decisões mais acertadas. Reforma íntima, reconhecer o que não funciona bem e mudar. Caridade, ter olhos para o mundo à nossa volta. Desapego, entender que nada é meu para sempre. E vigilância dos pensamentos, ou seja, atenção constante. Jesus nos ensinou: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Eu pergunto: que tesouro é esse e onde ele está hoje? Onde está teu tesouro, ali estará também teu coração. Cada um sabe do seu. Onde ele está hoje? Não necessita ser tesouro de ouro ou bens, porque existem amores, ideais, sonhos. Conclusão. Bom, fechando. A grande mensagem de hoje é simples, mas profunda. Aprenda a viver e você saberá morrer. A morte não é inimiga, ela é conselheira. Ela nos lembra de amar hoje, de perdoar agora e de viver com verdade. Tanto o budismo quanto o espiritismo nos ensinam: a morte não é o fim, mas também ambos nos alertam: a vida é responsabilidade nossa. Se morrer bem é razão de viver bem, então a responsabilidade de ter uma passagem tranquila para depois é nossa, não é de ninguém. Somos nós que vamos construir esse caminho para chegar naquela porta e atravessar com serenidade. A vida é responsabilidade nossa. Cada pensamento, cada escolha, cada atitude está construindo constantemente o nosso futuro espiritual. Então, que possamos viver de forma consciente, amando mais, julgando menos, perdoando sempre e confiando em Deus. E quando chegar o momento do desencarne, que possamos partir como quem apenas atravessa uma porta, sabe? Apenas como quem atravessa uma porta, sem medo, porque do outro lado é continuação da existência. Que possamos partir como quem apenas atravessa uma porta, e talvez possamos sair hoje daqui com uma reflexão. Se este fosse o último dia da minha vida, pergunto eu,
eu estaria em paz com a forma como vivi? Se este fosse o último dia da minha vida, eu estaria em paz com a forma como vivi? Se a resposta for não, corre que ainda há tempo, não é? Porque o maior ensinamento não é sobre o fim, é sobre agora. Que possamos viver com consciência, amar com profundidade e partir, quando chegar a hora, com serenidade do coração. Senhor, ensina-nos a viver com sabedoria, para que saibamos partir com serenidade, que nossa vida seja leve e nossa consciência tenha paz. Obrigado.